Boa noite, Letícia. Cadê seus colegas de turma? Ah, ok. Estou esperando, então. Vamos começar, então, daqui a 5 minutinhos, tá? 7h10. Espera aí que eu vou ver aqui. É a turma A. Isso mesmo, turma A.
Bom, vamos começar. Boa noite a todos, hein? Ok, obrigado. O tema de hoje é escolher com sabedoria em medicina intensiva. Talvez seja o tema, digamos assim, onde eu teria mais facilidade, né? Porque eu sou intensivista, né? A minha vida inteira ali cuidando de doente grave, né? Dentro da UTI. E, por outro lado, direi para vocês também que é difícil escolher com sabedoria em UTI, né? A gente tem que tomar decisões ali, são decisões rápidas, né? Que precisam ser tomadas ali para atender o doente grave, né? Então, talvez seja o tema que eu possa desenvolver melhor, levando para vocês aí a minha experiência pessoal, né? Como eu fiz em todas as aulas, e vou fazer hoje também, nós vamos mostrar o que uma sociedade médica, como é que funciona, né? Esse processo de escolha com sabedoria, até já mostrei isso em aulas anteriores, eu vou repetir. E uma sociedade de medicina intensiva, quais foram os temas escolhidos e o que eles fizeram de recomendações de assuntos relacionados à medicina intensiva. Naturalmente, eu vou ter uma pergunta, como eu sempre mostro, a ser respondida, né? E ali depois o que a sociedade colocou como a melhor escolha, né? Ou a escolha com sabedoria. Então, vou compartilhar a tela com vocês aqui para a gente começar. Vocês estão vendo os slides? Algum possa responder, por favor? Alguém pode responder, por favor, que está vendo os slides? Estamos vendo sim, professor. Muito obrigado. Então, está lá. Então, a nossa aula de hoje, o assunto, né, aqui um caso clínico, uma paciente idosa, 80 anos, diabética, admitida na UTI devido a edema agudo de pulmão, foi colocada em ventilação mecânica invasiva, laboratório e imagem compatíveis com o quadro, né? Foi enviado secreção traqueal de aspecto claro para a microbiologia. Esse aqui é um slide lá desde a nossa aula de princípios, né, de escolher com sabedoria, onde nós levamos em conta evidências científicas, o risco impostos ao paciente com aquele teste ou procedimento, e também levamos em consideração a questão de custos, né? Se houver duplicidade, nós vamos, e a informação obtida seria a mesma, nós vamos sempre optar pelo teste ou procedimento de menor custo, né? Isso tudo levando em consideração, né? Deve haver uma lógica que justifique a decisão tomada e também as decisões compartilhadas com o paciente, né? Ou decisões centradas no paciente, né? Como se coloca nesses últimos tempos. Aqui a gente tem como é que as sociedades funcionam para criar as recomendações, né? Elas criam uma força-tarefa, é adotado um processo com várias etapas, combinando metodologia de consenso e revisões de literatura para chegar às revisões finais, né? Isso tem várias etapas, né? Primeiro, é gerado um grupo de itens, né, por especialistas em diversos ambientes clínicos usando o método Delphi. Esse método Delphi é onde várias pessoas opinam e deve haver ali um consenso, né, uma maioria decidindo sobre que tema que deve ser colocado. Então, essa é uma forma de ouvir várias pessoas antes de tomar a decisão, né? Posteriormente, essas recomendações com alta concordância de conteúdo e prevalência percebida avançaram para uma pesquisa com membros da sociedade. Então, a sociedade é consultada e essa sociedade é a que está na ponta da linha atendendo os pacientes. No caso, a gente está falando de medicina intensiva. Com base nessas informações,
relacionadas ao acordo de conteúdo, impacto e classificação dos itens, os itens candidatos avançaram para a revisão da literatura. Então, aqueles itens, nós vamos procurar na literatura as evidências científicas para corroborar as recomendações, né? A força-tarefa discute os itens à luz da sua relevância para a especialidade, nível de evidência para apoiar sua inclusão e os resultados da pesquisa dos membros, e normalmente se escolhe 5 tópicos, né, que vão virar, 5 itens que vão virar recomendações. A lista é revisada por uma amostra de pacientes com as patologias descritas e aprovada pela diretoria da sociedade. Quer dizer, tem lá, digamos assim, os pacientes, eles podem, ao final, opinar para saber se aquilo eles concordam, está razoável, e aprovado pela diretoria da sociedade. Então, o caso clínico, está aqui novamente o que eu escrevi em relação a enviado de secreção traqueal de aspecto claro para a microbiologia, feito GRAM que mostrou cocos gram-positivos, prescrito antimicrobianos, e a primeira pergunta é se a conduta está adequada. Então, eu vou interromper para ouvir vocês. A conduta está adequada? Sim ou não, e por quê? Alguém se habilita? Pode compartilhar de novo, professor, por favor? Agora. Olha, eu acho que está certo, sim. Você acha que está certo? Por quê? Por causa da cultura positiva, né? Então, a gente já sabe que tem uma infecção, aí teria que prescrever antibiótico. Mas está escrito ali cultura positiva? Não está escrito cultura positiva. E eu achei que eu tinha lido cultura positiva. Está escrito um GRAM que mostrou cocos gram-positivos. Não está escrito cultura positiva. Ah, então foi isso. Assim, por isso eu já pensaria numa infecção, né, de algum gram positivo, aí isso justificaria o uso de antibiótico, né? Isso. O teu raciocínio não está errado, mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque esse aspirado traqueal que foi enviado para análise, né, eu posso encontrar bactérias que podem estar presentes ali, ou ter colonizado, né, em via aérea superior. Isso não necessariamente reflete, e temos certeza da possibilidade de infecção. Lógico que o GRAM é importante, mas eu tenho que olhar todo o restante e ver o material que está sendo analisado, o quanto ele é confiável, né? Esse resultado pode não refletir via aérea inferior. Veja que eu falo para você o seguinte: a doente foi admitida com edema agudo de pulmão, exames e radiologia compatíveis, né? Tinha uma secreção clara que foi feita uma coleta para a cultura, e eu estou mostrando o resultado do GRAM. Então, é discutível, nesse contexto, o início do antimicrobiano. Vamos progredir aqui para você entender melhor. A paciente melhorou em 24 horas e foi extubada. Mais adiante, o resultado da cultura foi negativo, mantido o antimicrobiano. Então, manteríamos o antimicrobiano diante do que foi colocado? Pela cultura negativa, eu acho que não. Eu acho. O mais apropriado nesse contexto é descontinuar o antimicrobiano que foi iniciado. Visto porque aquele GRAM, eu poderia colocar dúvidas em relação à veracidade ou à confiabilidade daquilo para refletir infecção e refletir material de via aérea inferior. Poderia ser apenas refletir material de via aérea superior e não de uma infecção pulmonar. Posteriormente, a cultura negativa
né, e o doente evoluindo com melhora, foi estubado, esse diagnóstico de infecção fica em segundo plano. Eu não colocaria, eu não falei que o doente tinha febre, que o doente tinha leucocitose, PCR elevada, que o doente tinha uma imagem compatível com congestão mais infecção, condensação, broncograma aéreo. Quer dizer, eu poderia colocar algumas coisas para, digamos assim, sinalizar para a possibilidade de infecção. Ao contrário, eu coloquei que não havia essa possibilidade. Ok? O que a sociedade recomenda sobre esse tema, né? Vamos lá. A gente tem aqui não usar ou manter antibiótico desnecessariamente. Então, isso é uma recomendação da sociedade, né? Aqui tem uma justificativa e uma referência bibliográficas, falando que a gente deve restringir os antibióticos para pacientes com infecção, sempre observando os critérios clínicos e pelo menor tempo possível. Descalonar o espectro antimicrobiano assim que as culturas estiverem disponíveis, tem se mostrado a melhor prática segundo as melhores evidências. E também, um outro autor chama a atenção para o impacto do uso de antibióticos desnecessários no surgimento de bactérias multiresistentes que ficaram conhecidas como essa sigla, né, ali várias bactérias agrupadas ali para essa sigla, né, já davam conta que nos pacientes internados em unidade de terapia intensiva na América Latina, a presença de pacientes infectados é maior se comparada a outras regiões do mundo e com maior mortalidade. Quer dizer, a gente tem que ter cuidado, né, com o uso do antimicrobiano. Quer dizer, se tem infecção, eu vou colher cultura, vou iniciar imediatamente os antimicrobianos. A gente não pode perder tempo para tratar uma infecção grave, para tratar uma sepse. A partir do momento que eu tenho o resultado da cultura, eu vou descalonar, quer dizer, eu vou ajustar aí de acordo com a bactéria que cresceu e o antibiograma. E não devo usar desnecessariamente. O caso que eu coloquei para vocês, a prescrição do antimicrobiano poderia ser considerada desnecessária. Por isso que eu coloquei para discussão. Alguma dúvida? Professor, só uma coisa. Se, por exemplo, a gente começou o antibiótico e deu por 3 dias, aí a gente chega o resultado da cultura e está negativo. A gente continua os 7 dias, né, que são o ideal, ou a gente para no meio mesmo? Nesse caso que eu estou mostrando, a gente suspenderia. Não há necessidade de manter. Tá bom, obrigada. Porque eu não tenho critério claro para fazer o diagnóstico de infecção. A única coisa que eu tenho ali, sugestivo da possibilidade de infecção, é um exame do GRAM, de uma secreção, mostrando qual é o GRAM positivo. Aquilo não pode, ou pode não corresponder à verdade, entendeu? Eu tenho que colocar em dúvida. É diferente se eu tivesse colocado assim, feito uma broncoscopia com lavado broncoalveolar e o GRAM mostrou isso. Quer dizer, quando eu faço uma broncoscopia com lavado broncoalveolar, eu estou coletando material de via aérea inferior, que pode refletir ali a bactéria que está causando a infecção, entendeu? Agora, quando eu faço um GRAM de uma secreção traqueal ou de um escarro, por exemplo, o escarro é mais ainda. Como é que eu vou valorizar um grande escarro? É complicado. Eu tenho que juntar mais dados para poder dizer, olha, vou direcionar nesse sentido aqui. Entendeu? Entendi sim, professor. Obrigada. Muito bem. Vamos para um segundo caso aqui. Vamos lá. Um outro caso clínico. Paciente de 75 anos admitido com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica por Covid, sedada com midazolam e fentanil. A conduta está adequada? O que vocês acham? Olha, professor, isso, a gente não teve UTI ainda, né? Então, eu não sei exatamente quais drogas que são usadas. Mas, então, eu não vou saber responder. Essas drogas, elas são... o midazolam é um benzodiazepínico, é um sedativo, e o fentanil
é um opioide, é um analgésico, né? Nós usamos bastante essas drogas, né, associadas para poder oferecer o suporte ventilatório invasivo, quer dizer, quando o doente está acoplado ao ventilador, está entubado e acoplado ao ventilador, para que a gente possa oferecer esse suporte ventilatório invasivo com conforto e segurança. Então, se você entrar numa UTI e encontrar doentes sem ventilador, o que é bastante comum, né, para tratar a insuficiência respiratória, esses doentes estarão com drogas sendo infundidas através de uma bomba infusora, e frequentemente você vai ver essa associação dessas duas drogas, um sedativo e um analgésico, com o objetivo de oferecer o suporte ventilatório com conforto e segurança. Isso é feito, digamos assim, na maioria dos casos, quase totalidade dos casos, né? São drogas prescritas no dia a dia da UTI. Quando o doente melhora, nós vamos descontinuar essas drogas, suspender essas drogas e retirar o doente do ventilador. Mas tem alguns detalhes quando a gente seda um doente, quando ele está acoplado no ventilador, que é a gente avaliar o nível de sedação. O nível de sedação. O quanto eu estou sedando esse paciente, ou quão profunda é o nível de sedação. Vamos ver, vamos voltar ao caso clínico ali para vocês entenderem. Está aqui. 5 dias depois, após melhora da PF, fechado sedação analgesia, e o paciente não despertou nas 24 horas subsequentes. O que pode ter acontecido e o que poderia ter sido evitado. Isso quer dizer o seguinte: o doente melhorou, depois de alguns dias de tratamento, né? A gente citou ali PF, vocês vão aprender isso quando passarem pela cadeira de medicina intensiva. PF é a divisão da pressão parcial de oxigênio sem arterial pela fração de oxigênio. E aí eu tenho um valor, né? Um valor, quanto menor, maior a gravidade do caso. Quanto menor a PF, maior a gravidade do caso. Então, na medida que o doente melhore, ele melhora a troca, ele vai melhorar a PF. E aí eu fecho a sedação para tirar o doente da ventilação. O doente não acordou. O que aconteceu e o que poderia ter sido evitado? O que poderia ter evitado essa situação? Alguém se habilita? Quer dizer, por que eu fechei a sedação e o doente não acordou, né? Às vezes a dose foi maior do que devia, né? Ou a meia-vida muito longa. Isso, exatamente. Eu posso estar usando uma dose alta e essas drogas, elas são eliminadas lentamente, né? Tem uma meia-vida longa e nós chamamos isso de efeito residual da sedação, né? E aí, como é que eu posso tentar contornar esse tipo de problema, né? Usando o que a gente chama de escala de sedação. A gente usa muito, deixa eu mostrar para vocês aqui, uma escala de sedação na UTI, que é essa aqui, escala RAIS, aonde o nosso alvo, né? O nosso alvo, vejam que tem vários níveis. O score mais 4 é o doente combativo, ou seja, ele não está sedado, ou então muito agitado, e o menos 5 é o doente em coma, que também não me interessa. O meu nível de sedação seria esse aqui, entre 0 e menos 2. Então, quando eu cedo o doente, eu tenho que usar doses dos sedativos e analgésicos para tentar manter o doente nesse nível de sedação. Se ele fica com um nível de sedação muito profundo, significa que eu estou usando dose maior do que deveria. E depois eu pago o preço de quando eu fecho a sedação, o doente demora a acordar. Além disso, é uma prática do CTI também, desde que o doente permita isso, quer dizer, lógico que se a troca gasosa permite, fechar a sedação todo dia para avaliar o desmame. Eu posso fechar a sedação, o doente ele pode ter 2 caminhos, ele pode caminhar para eu retirar da prótese ou ele vai continuar em ventilação mecânica. Quando eu fecho e retorno a sedação, normalmente eu retorno com doses menores do que eu usava anteriormente. Então, é dito que essa estratégia de interromper a sedação diária
diminui o tempo de ventilação mecânica. Então, são 2 pontos importantes. Eu devo monitorar o nível de sedação pela escala RAIS e eu devo, se o doente permite, utilizar essa estratégia que se chama de interrupção diária da sedação. O que a sociedade recomenda, né, dentro aí do que a gente está conversando lá? Não usar a sedação excessiva, que foi exatamente o que eu acabei de explicar, né? E também, se eu consigo interromper a sedação e avaliar a possibilidade de desmame a cada dia, eu também evito isso, não manter o paciente mobilizado no leito, desde que não haja indicação precisa. O doente pode participar, né? Eu posso interagir com o doente pode fazer fisioterapia, quer dizer, a imobilidade, né, faz com que o doente desenvolva, né? Lógico que o doente grave tem uma chance grande disso acontecer, de fazer o que a gente chama de polineuromiopatia do paciente crítico. Depois de alguns dias dentro do CTI, uma semana, 10 dias, o doente tem uma fraqueza muscular muito significativa e isso acaba atrapalhando a recuperação dele. Então, são 2 pontos importantes que precisam ser sinalizados aí para vocês. Entenderam? Perguntas? Por mim, tudo certo. Oi? Certo, professor. Tranquilo. Tranquilo? Então, vejam como é importante, quando eu estou tratando lá de uma insuficiência respiratória, o doente foi para a prótese ventilatória, eu vou usar drogas sedativas analgésicas para poder oferecer o suporte ventilatório com conforto e segurança e que eu monitore a escala de sedação, para não usar drogas excessivamente, que depois essas drogas se acumulam, tem uma meia-vida longa e quando eu fecho a sedação, o doente demora a sair da prótese. Esse é um ponto importante. O outro ponto é a estratégia de interrupção diária da sedação. Se o doente caminhar para desmame, ótimo. Se ele não caminhar para desmame, eu retorno a sedação com doses menores do que ele estava usando anteriormente. Ok? Ok. Vamos lá para mais uma discussão. Aqui. Caso clínico. Aqui o paciente é admitido com Covid, mesmo, né? Foi estubado há 10 dias. Né? O doente estava lá em suporte ventilatório e foi estubado há 10 dias. Fez febre de 38,5 graus em vários momentos no 14º dia de internação. Quer dizer, o doente ainda continua na UTI. Acesso vascular infemoral desde o dia da internação da UTI apresentava sinais de purulência. O que aconteceu e que talvez poderia ser evitado? E aí? Entenderam o problema? Ou não? A infecção pelo catéter, professor? Pelo acesso profundo? Isso. Isso. E aí? Por que você acha que ele está fazendo febre? Peraí. Pelo sítio ali pelo acesso profundo. Isso você está perguntando? Isso. Por que o doente, pelo que foi mostrado, qual é o provável foco de infecção? Quer dizer, qual é a origem da febre? Pelo acesso mesmo. O acesso vascular. Da femoral. Uhum. Isso. Então, eu tenho uma veia profunda funcionada, com sinais de purulência, né? Eritema, secreção, e o doente fazendo febre. Então, eu tenho uma veia funcionada lá no início da internação, que depois de 2 semanas está me trazendo problema, né? De fazer o que a gente chama de infecção relacionada a catéter, né? Eu posso ter a infecção relacionada a catéter, eu posso ter
a infecção da corrente sanguínea relacionada a catéter, quer dizer, uma bacteremia relacionada a catéter, eu posso ter uma sepse relacionada ao catéter, né? Então, eu posso ter desde um sinal ali no sítio da punção, sugestivo de que está tendo problema, está tendo a possibilidade de infecção, e isso eu tenho que ver todo dia, né, quando eu estou vendo doente, até a presença da febre, alterações laboratoriais, hemocultura positiva, tem lá os micro-organismos que mais comumente causam infecção da corrente sanguínea relacionada a catéter, e até perder o doente mais adiante, né? Se a infecção progride, o doente evolui com sepsis, com choque séptico, e todas as consequências desastrosas relacionadas a isso. Mas o que eu estou tentando mostrar para vocês? O doente foi estubado no 10º dia, e no 14º dia ele está fazendo febre por conta de um catéter que foi funcionado lá na internação. Então, quando nós estamos cuidando do doente dentro da UTI, a gente tem que olhar o doente todo dia. Se o doente que foi para a prótese ventilatória por conta de uma insuficiência respiratória aguda hipoxêmica relacionada à COVID, ele passa 10 dias e ele melhora, ele é estubado, significa que aquela patologia que levou ele para a insuficiência respiratória melhorou. Isso é bom, ótimo. O restante que eu tive que invadir, né, para oferecer os suportes, né, administração de drogas, infusão de líquido, droga vasoativa, esses doentes graves sempre vão ganhar um acesso venoso, vai ser funcionar numa veia profunda, eu tenho que rever, para ver se é absolutamente necessário manter esse dispositivo, esse catéter ou não. Eu não posso esquecer dele. Se eu esqueço dele, eu vou pagar o preço, não, o doente vai pagar o preço da possibilidade de infecção. Então, eu vou usar uma veia profunda enquanto ela for absolutamente necessária. A partir do momento que ela não é mais absolutamente necessária, eu tenho que pensar em retirar esse dispositivo. Ou, se eu tenho um acesso venoso profundo, que eu acho que eu preciso ainda manter, né? O doente precisa de uma veia profunda por uma série de motivos ali que podem estar presentes ainda. Mas um doente já tem um tempo longo de catéter, né? E lá no sítio de punção passou a se mostrar sinais de um processo inflamatório, sinais de purulência, eu vou retirar esse catéter e puncionar outra veia. Eu retiro esse catéter e punciono uma veia em outro sítio. O que eu não posso deixar é de ver... São duas coisas. Primeiro, manter um dispositivo sem necessidade. Está completamente errado. Segundo, se eu tiver que manter, eu tenho que olhar para ver se tem sinais de infecção ou não. Se não tiver sinais de infecção, eu posso manter até onde eu ache necessário. Agora, se tem sinais de infecção, eu não tenho que pagar para ver o que vai acontecer, que o final dessa história eu já sei qual é. O doente fazer febre e depois fazer uma sepse relacionada a catéter. O que a sociedade recomenda? Vamos lá. O que a sociedade recomenda? Está aqui. O que aconteceu: não utilizar e nem manter dispositivos invasivos desnecessariamente. Foi o que eu acabei de falar. Tem ali as referências bibliográficas. Eu vou invadir e vou oferecer o suporte de vida, eu preciso de um acesso venoso central, né? Agora, a partir do momento que o doente melhore e eu não preciso mais desse dispositivo, eu tenho que desinvadir o doente. Quer dizer, o que eu estou falando para vocês vale para acesso venoso profundo, para catéter vesical, para sonda nasogástrica, para tubo orotraqueal, para PAM, para qualquer coisa que eu coloque dentro do CTI. A partir do momento que o doente melhora, eu vou retirar, porque todos esses dispositivos invasivos podem me causar problema. Entenderam? Então, a escolha com sabedoria em relação ao doente grave, ela é diária, que você vai vendo o que acontece com o doente em relação às intervenções que você fez, e você pode manter, você pode modificar, né? Você pode
decidir retirar algum dispositivo ou manter o dispositivo, quer dizer, essa escolha é feita todo dia ali para poder decidir o que está sendo feito com o doente. Eu estou dando alguns exemplos, né? Que são os exemplos aí que a sociedade escolheu para fazer as recomendações. Tá ok? Vamos aqui mais um exemplo. Mais uma situação. Deixa eu ver se é essa aqui. Caso clínico está aqui. Esse aqui eu vou deixar para discutir na outra aula. Não vou discutir agora com vocês, não. Eu vou deixar para discutir na outra aula, que a gente vai falar sobre um outro assunto e está relacionado a essa discussão desse caso clínico. Alguma pergunta? Por mim, está tudo tranquilo, professor. Também, tranquilo. Dentro de UTI, alguma dúvida que vocês tenham, que possa suscitar ali escolhas, né? Vamos dar um exemplo. O doente é admitido, tem uma infecção, e eu tenho que tratar essa infecção, já falamos sobre isso hoje, né? E o doente tem lá, foi isolado uma bactéria, ou então eu colhi a cultura e ainda não sei o que está causando a infecção. E eu vou ter que iniciar um esquema para cobrir infecções por gram positivo, gram negativo, e o doente se apresenta com um laboratório na entrada do setor com comprometimento da função renal, né? Tem lá a ureia e creatinina tocada, né? E eu tenho que escolher antimicrobianos. Dentre esses antimicrobianos, né, tem lá drogas que eu posso lançar mão, né? Dentre elas, por exemplo, tem os aminoglicosídeos, que eu posso vir a prescrever. Até a gente já conversou sobre isso numa aula anterior, né? Normalmente eu prescrevo aminoglicosídeo para dar cobertura para que tipo de micro-organismo? Hein? Vocês sabem ou não? Não é micro-organismo atípico, não. Normalmente a gente prescreve os aminoglicosídeos, né? Que a gente tem gentamicina, amicacina, para tratar infecções causadas por micro-organismos gram-negativos, bactérias gram-negativas, né? Confundiu com macrolídeos, exatamente. Não é macrolídeos, é aminoglicosídeo. E esses aminoglicosídeos que a gente usa para tratar as infecções por gram-negativos, eles têm um efeito adverso que é a nephrotoxicidade. Então, o que eu coloquei para vocês é o seguinte: o doente que eu estou recebendo é um doente que já tem comprometimento da função renal, tem lá as escórias tocadas. Se eu uso um aminoglicosídeo, eu corro o risco de, ao longo dos dias subsequentes, né, o doente piorar a função renal e daqui a pouco ter que ser dialisado. Se eu tiver uma outra opção de uma outra classe de antimicrobianos que também possa ter ação em relação à cobertura para gram-negativo e que não seja nefrotóxica, eu vou dar preferência nesse modelo de doente para esse tipo de droga e vou deixar de lado, naquele momento, o uso dos aminoglicosídeos. Isso é uma escolha com sabedoria. Quer dizer, eu tenho um problema a ser resolvido e eu estou fazendo a opção por o uso de uma droga que não vá agravar a condição clínica do doente referente à função renal. Entenderam? Então, essas decisões elas têm que ser tomadas. Eu estou falando de gram negativo, pode ser gram positivo. Eu tenho drogas que eu uso para gram positivo que também
comprometem a função renal, são drogas nefrotóxicas. O grande exemplo é a vancomicina, então, que é um glicopeptídeo. Então, se eu posso tratar com outra droga um doente que tem alteração da função renal, eu vou escolher outra droga, né? É assim que funciona. Quer dizer, quem está ali cuidando do doente, né, ele vai decidir dessa maneira, escolher com sabedoria. Por outro lado, se ele tem que usar, não há outra opção, né, eu tenho que usar essa droga naquele doente com comprometimento de função renal. Não posso esquecer de ver a dose que eu devo prescrever relativa à função renal do doente. Eu vou fazer o cálculo do clearance de creatinina e vou ver a dose que eu tenho que utilizar da droga e vou aumentar, normalmente aumenta-se o intervalo de tempo, né, de acordo ali com que cada dose vai ser administrada, uma dose menor, para um doente que tem comprometimento da função renal, um clearance de creatinina diminuído. Entenderam o raciocínio? Isso é feito na hora que você está vendo o doente, não posso esquecer disso, né? Senão eu estou contribuindo para agravar a situação do doente. Por exemplo, eu tenho um doente neurológico e eu vou ter que prescrever uma classe de antimicrobianos para tratar uma infecção. E existem classes de antimicrobianos que têm uma chance maior do doente fazer, por exemplo, piora do quadro central, fazer crise convulsiva. Então, esse doente, que é um doente neurológico, com risco de agravar a sua condição por causa de crise convulsiva, ou até já tem a crise convulsiva, eu não vou prescrever essa classe de drogas que pode agravar ali o quadro de crise convulsiva do doente e agravar o quadro neurológico. Então, na hora que você está vendo o doente e tem as informações e vai decidir fazer uma prescrição, tudo isso tem que ser levado em consideração. No final, chama-se escolher com sabedoria, usar as evidências científicas, levar em conta o risco, né, com aquela decisão e custo também. Desses todos, o que a gente vai menos valorizar ali no dia a dia é o custo, né? Lógico que é importante, mas o principal é a evidência científica e o risco imposto ao paciente. O custo também se leva em consideração, mas não é o que me faz, na maioria das vezes, mudar, né, o processo decisório. Alguma dúvida? Tudo certo, professor. Está tudo certo? Tá bom. Então, vocês podem colocar a matrícula, o nome e sair de sala. Um abraço para vocês, até a próxima aula. Tá? É um prazer sempre estar com vocês. Um abração. Obrigada, professor. Boa noite. Um abraço. Boa noite.